Olá, isolados! Bem-vindos ao Isolcast. E no episódio de hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Lembrando que a gente está começando agora, que é em setembro, mas vamos voltar a esse assunto várias vezes ao longo do ano, ao longo do podcast. Esse mês, setembro, é o mês da conscientização do suicídio, o chamado Setembro Amarelo. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque a gente está tratando de um tema muito complexo e ao mesmo tempo delicado. A gente vai apresentar alguns pontos, alguns dados para vocês. Vamos deixar o link em um comentário fixado, aí vocês podem ter acesso a essas matérias completas e é bom que vocês se conscientizem, ajudem algum amigo, ou até mesmo uma mãe, um pai que deva estar passando por uma situação ruim e pensa, infelizmente, em tirar sua própria vida. Durante a quarentena, sabemos que tem piorado bastante, os casos de suicídios têm aumentado e não estamos ouvindo falar muito sobre isso porque está tendo muita informação, bastante coisa acontecendo ao longo desse ano, mas a gente não pode esquecer que essas pessoas sempre estiveram lá. É um tema que é bem importante de ser retratado porque, assim, infelizmente, algumas pessoas ainda levam como frescura, como mimimi, não é? Quando escutam esse tipo de coisa, que a pessoa está passando por uma situação conturbada emocionalmente e que isso pode levar até a pensamentos suicidas, muita gente não leva a sério. E é importante frisar que, ao decorrer do tempo, as pessoas estão se sentindo mais livres para expressar o que sentem e o quanto estão mal, principalmente em redes sociais. A gente sabe que nas redes sociais há muito essa imagem falsa de eu estou feliz ao mesmo tempo, mas por outro lado, muita gente também expressa o que está sentindo em determinados momentos, não é o tempo todo que as pessoas só postam coisas felizes. Muita gente também nas redes sociais usa a sua voz e a sua plataforma para passar mensagens positivas para essas pessoas, para colocar essas questões e abrir um espaço para discussão, o que é muito importante e realmente inspira a você expor o que você está sentindo, porque é justamente o que a pessoa precisa. O que ela mais precisa é de apoio e menos julgamento. É importante sempre frisar que o suicídio, a maioria das causas de suicídio, tanto no Brasil e no mundo, são doenças mentais, como a depressão, uma doença psicológica mental, né? Causada principalmente pela tristeza, né? Aquela pessoa que se sente triste, se sente impotente, com autoestima muito baixa. Tudo isso causa a depressão, que infelizmente vem matando muitas pessoas no Brasil e no mundo. Tem um número geral do primeiro semestre no centro-oeste do Brasil que diz o seguinte: de acordo com o SAMU, entre janeiro e julho de 2019, foram 67 ocorrências de suicídios tentados ou consumados. Não há uma separação sobre os casos, tá? No mesmo período, em 2020, o serviço registrou 80 casos, ou seja, o número aumentou 19,4% em um ano. Ou seja, isso é mais do que necessário comentar, conversar e aconselhar essa pessoa a procurar um especialista, como um psicólogo ou um psiquiatra. É muito importante frisar isso. Outro dado que também entra como suicídio consumado ou tentado, né, é da intoxicação externa, que é a ingestão de agentes tóxicos, ou seja, veneno como o chumbinho, o chamado milho 80, são alarmantes porque isso dá a entender que as pessoas estão tentando mais, aumentou de 2019 até 2020, que era 67 ocorrências, chegou até 80 casos, um aumento de 19%. Então, são dados alarmantes que provam que a ajuda a essas pessoas tem que ser intensificada tanto por amigos e parentes, tanto pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, porque infelizmente tem pessoas que sofrem esse tipo de situação, que não tem como pagar um psicólogo. Existem diversas causas para o suicídio e, como tu tinha falado antes, a depressão é uma delas, só que tem várias coisas que levam à depressão. A depressão é um estado de tristeza profundo, mas ele também
pode ter diversos motivos para ela se desenvolver. Por exemplo, a ansiedade pode levar à depressão, mas a maioria dos casos tem a ver com traumas da infância, abuso de substâncias, entre outros. Então, não que a depressão seja a única causa do suicídio, mas a maioria das pessoas que tentaram suicídio é causado por algum tipo de transtorno psicológico. O estresse é um deles também, um dos fatores que pode levar ao suicídio. E tem aquele negócio, né? Mesmo que você tem uma família, parece que você tem tudo, existem transtornos mentais e ele não é uma coisa patológica, não é uma coisa que você vai... Não é tipo uma tristeza, sabe? Você não tá triste quando você tá deprimido. É algo bem maior que isso. É um problema psicológico. Mas isso tudo também é relevado também, não só a depressão, mas a outros transtornos psicológicos, entendeu? Como a ansiedade, como tu citou. O transtorno bipolar, A autoestima baixa também ajuda muito. Sim, estresse também. Tudo isso ajuda a pessoa a ter aquele transtorno psicológico que, infelizmente, como uma solução final é o suicídio. Mas antes do suicídio tem etapas muito dolorosas, como, por exemplo, o uso de drogas lícitas. Aquelas drogas tarja preta, tarja vermelha, que controla a mente, entre aspas, da pessoa. Mas, infelizmente, tem pessoas que acabam se dependendo dessas drogas para dormir, para trabalhar, até para comer tem que usar aquela droga. Então, isso também é um problema muito grande, que é a dependência química das drogas legais, porque as pessoas só retratam as drogas ilegais, mas as drogas que são liberadas também são um grande fator para as doenças psicológicas. Algo que foi criado para tentar diminuir a dor só aumenta, porque a pessoa se torna dependente daquilo, ou seja, quando não tem, não consegue dormir, comer, às vezes nem quer sair de casa. Sem falar que a gente não pode ignorar os outros sinais também, além da dependência de drogas, que podem ser tanto lícitas quanto ilícitas, existem vários outros fatores. E muitas pessoas acham que tem pessoas que não têm motivo para morrer porque tem uma vida boa e tal, tem uma família e tal, mas nem sempre isso é um fator que ajuda a pessoa. Você pode ter uma família presente, mas nem sempre você se sente acolhido por ela. Lembrando a todos que, caso você estiver passando por alguma dificuldade ou está precisando de alguma ajuda sobre esses Ajuda psicológica. Assuntos, você pode ligar para o número 188 ou abrir o site do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o www.cvv.org.br, que lá você pode encontrar um chat ou encontrar alguma pessoa que pode conversar com você, e te juro que vai ser muito melhor do que pensar em coisas piores. A OMS fez uma pesquisa em 2014 e apurou que 10.631 pessoas cometeram suicídio no Brasil. A maioria eram homens. A cada 10 suicídios, 8 eram homens e 2 mulheres. E a UERJ fez uma pesquisa agora em 2020, com 1.460 pessoas em 23 estados. Essa pesquisa ela teve dois períodos. O primeiro foi entre 20 e 25 de março e o segundo entre 15 e 20 de abril. E aí foi identificado que os índices de estresse agudo subiram de 6,9% para 9,7% e de ansiedade subiram de 8,7% para 14,9%. Isso durante a pandemia. Então a gente vê esse efeito que o isolamento causa nas pessoas. Por outro lado, tratando aquela questão que nós comentamos sobre o uso das redes sociais de uma forma positiva e tudo mais, nós temos que, ainda segundo a pesquisa da OMS, esses comentários e publicações positivas em 2017 representavam 28,8% e agora em 2020 representam 63,5%. Então foi um aumento muito grande. Inclusive, isso nos leva a um outro índice que diz que
Em relação aos depoimentos, em 2017 nós tínhamos 6,3% das postagens em redes sociais e agora em 2020 nós temos 23,5%. Então as pessoas estão se sentindo mais livres para contar o que estão passando, para falar de suas vidas e de seus sentimentos, e elas estão também se sentindo mais acolhidas porque a quantidade de pessoas passando mensagens positivas e colocando material que vai ajudar de alguma forma está aumentando com o tempo. Então, tipo, como o José falou agora, a pandemia ela veio para aumentar o número de pessoas que tem um certo transtorno psicológico que no final leva ao suicídio. A pandemia é um contexto de calamidade, emergência e desastre, que tende a trazer perdas e sofrimentos sociais, materiais, econômicos e da vida para a sociedade. Então, ou seja, você não pode perder só, durante a pandemia, você não pode perder só seu emprego, mas também um amigo, um parente, e isso, infelizmente, mexe com a cabeça da gente, tá? Atinge todas as pessoas, mas não da mesma forma. Você não age da mesma forma que eu vou agir quando perder um parente. Você pode não chorar, você pode chorar, pode se sentir feliz, pode se sentir triste, enfim. É um cenário mobilizador de sinais e sintomas, não necessariamente de doença. Às vezes a pessoa tem um transtorno psicológico, mas ela consegue se tratar, consegue se ajudar e não um psicólogo. Os amigos e familiares podem, mas infelizmente nem sempre isso acontece, tá? A gente às vezes se sente excluídos da nossa família, entendeu? Dos nossos amigos. Eu mesmo já me senti assim, já me senti um pouco excluído às vezes. Mas infelizmente a gente tem que levar em conta que o suicídio não é a solução. A gente não pode simplesmente dar o fim, porque a vida não é só isso, entendeu? A vida não é apenas quando não dá certo a gente se mata. Apesar que às vezes as pessoas estão cansadas daquela mesma rotina de sempre apanhar, e às vezes a pessoa cansa de apanhar e só quer descansar. Infelizmente isso é uma realidade, tende a ser decepcionante a nossa realidade. Aquele patrão sem mão. Então às vezes aquele patrão, né, chato, exigente, que fica em cima de você o tempo todo. Aí às vezes em casa com aquele pai, a mãe, o esposo, irmãos que ficam lhe colocando para baixo, porque infelizmente acontece, a família também coloca a gente para baixo. Na família não é um mar de rosas, sempre vai haver alguém que vai lhe criticar, sempre vai haver alguém que vai dizer que você tá errado e você vai ficar com aquilo na sua cabeça, de tipo, eu tô errado, ele tá certo. Mas nem sempre isso é o caso. Claro, você pode estar errado porque errar é humano. Nós seres humanos tendemos sempre a errar. Mas a partir do momento que uma pessoa quer lhe mostrar todo dia, toda hora, todo instante, só os seus erros, essa pessoa tende a ser tóxica e você deve se afastar. Então tudo isso vai se acumulando na sua cabeça sem você poder soltar para as pessoas, porque nem sempre as pessoas querem lhe ouvir, entendeu? E quando você segura isso para você o tempo todo, você acaba não aguentando mais. E isso todo mundo reconhece. Infelizmente isso vem de anos, até meses e anos daquela mesma rotina monótona. Às vezes também pela sua orientação sexual. Os principais fatores que agravam a situação, além dos vícios e a falta de estrutura familiar, é a orientação sexual. Porque a gente vive em uma sociedade totalmente homofóbica, transfóbica, que não aceita o diferente, que quer aquela mesma coisa em toda geração. Então, a orientação sexual do jovem, ou até mesmo do idoso, porque tem idosos que estão se descobrindo agora, depois de passar a vida inteira pensando outra coisa, passam a ser um dos motivos, tá? Porque, infelizmente, a nossa sociedade, ela é heteronormativa, ela só pensa que o hétero é o certo, sendo que não existe sexualidade certa. Você não pode afirmar que ser hétero é certo e ser homossexual é errado. Amar é o certo, não importa a sua sexualidade. Então, isso tudo agrava. Tem pais
que expulsam os filhos de casa pelo simples fato deles quererem amar uma pessoa do mesmo sexo. Tem mães que acham que a filha se perdeu só porque gosta de outra menina e que ser gay é errado porque a religião condena, mas a gente sabe que isso tá errado, né? Então tudo isso leva ao pensamento suicida. Quando se fala que uma pessoa que é homossexual, uma pessoa que é diferente do padrão hétero aceito como normal, tem uma grande chance, digamos assim, uma grande probabilidade de tentar suicídio, é o seguinte: eu já pensei nisso várias vezes na minha vida, principalmente quando eu estava na minha adolescência, saindo da infância para a adolescência, que foi quando eu comecei a me descobrir, mas eu não entendia exatamente o que estava acontecendo. Inclusive eu ficava tentando mudar e ser normal, e ser hétero, e ser o que a minha família queria que eu fosse, etc e tal. Porque, tipo, você cresce aprendendo o que é errado, que a pessoa vai pro inferno, que ninguém vai te aceitar, que ninguém vai gostar de você. Então, até hoje eu tenho meio que um complexo de inferioridade. Eu gosto de mim, mas eu não me amo. Eu não consigo me ver da forma positiva que eu deveria, porque eu meio que cresci me autoflagelando, no sentido de dizendo a mim mesmo que eu estava fazendo algo de errado, e depois que eu vi que eu não conseguia mudar, então, por um lado foi pior, e aí eu levei um certo tempo para desconstruir certas ideias e para dizer para mim mesmo que eu não estava fazendo nada de errado, que eu estava vivendo a minha vida, que eu era a mesma pessoa que eu sempre fui. E assim, eu sou alguém que gosto de ajudar os outros, que evito machucar, que evito fazer coisas ruins para outras pessoas. Mas no fundo, nada disso importa para muita gente, porque se você é gay, se você não é o considerado normal, então você pode ser a melhor pessoa do mundo. Aquilo ali desqualifica todas as suas características positivas. Inclusive, isso é muito presente em comentários que a gente acha que são inofensivos, do tipo: ah, ele é tão bonito, mas é viado. Como se ser viado fosse uma coisa ruim. Ou que desperdício. Que desperdício. E assim, é muito importante o apoio para essas pessoas, para nós que somos gays, trans, lésbicas, travestis, etc e tal, que é uma das classes, digamos assim, mais rejeitada pela sociedade, porque nós já crescemos com esse complexo de inferioridade. O complexo de vira-lata que Nelson Rodrigues tanto fala em seus livros. Há pessoas que, assim, de certa forma a gente pensa que tem sorte, mas na verdade não é ter sorte, elas só têm a família que todos nós deveríamos ter, que é aquela família que te aceita do jeito que você é, que diz: meu filho, eu te amo, e não importa se as pessoas vão te rejeitar, você pode contar comigo, porque é justamente o apoio em casa o primeiro ponto que a gente precisa para se firmar, principalmente quando você é adolescente, porque na adolescência a gente está meio que naquela transição de infância para fase adulta. Então a nossa personalidade ela está se modificando, a gente está delimitando exatamente quem a gente vai ser. Então, se na adolescência você não tem apoio, se na adolescência você se sente inferior, você sente que sua vida não tem sentido, que a sua vida só atrapalha e só decepciona as pessoas que você ama, então, obviamente, o suicídio vai ser um dos principais... Uma saída para isso. Uma das principais saídas para tudo isso. Que não é uma saída, na verdade não é uma saída, o suicídio nunca foi, mas as pessoas botam isso na cabeça de que se eu me matar, as pessoas vão ficar mais felizes, mas nem sempre é assim. Um exemplo, uma mãe tem aquele sentimento pelo filho de amor, não importa o quanto ela odeie se o filho for gay, ou se o filho for ladrão, ou até mesmo assassino, a mãe sempre vai amar. Então, tipo, a partir do momento que quando você se mata, você não deixa as pessoas mais felizes como você achou. Muito pelo contrário, pode ter alguém que amava você no sentido de eu quero me casar com essa pessoa,
ou alguém que gostava de você como um amigo. Então, tipo, isso não é uma saída, nunca foi. Em relação à sexualidade ainda, já é difícil para o adolescente em si, ou até mesmo para pessoas que se descobriram mais velhas, no caso, aceitaram mais velhas, se aceitar. A aceitação já é uma coisa difícil em si. Você passa por negação e tudo mais. E pra piorar, quando você chega em casa, que você espera ao menos acolhimento, quando você finalmente se aceita, tem alguém que não vai te aceitar. Isso também deve machucar muito. Então, esse acaba se tornando também um dos fatores para que muita gente acabe acreditando que o suicídio é uma saída. Infelizmente, no Brasil, isso é um fato, mesmo com a proibição. Tem pessoas que têm acesso a armas de fogo, a armas de fogo, revólveres ou espingardas, e acabam se matando por conta desse acesso a essas armas de fogo. Além de armas de fogo, eu queria deixar claro também que esse é uma indicação, uma pista, vamos dizer assim, de uma pessoa que possa estar realmente tentando suicídio, é ela querer ter contato com coisas que possam matar. Um exemplo disso, como o Wesley falou, com armas de fogo, mas não só com armas de fogo, armas brancas também. Você nota que, tipo assim, se tem alguém que está começando a guardar remédios, por exemplo, e aí você tem que começar a suspeitar disso. Obviamente ela pode ter os outros motivos dela, você não pode julgar, você precisa tentar saber, precisa tentar entender, mas é bom que você fique próximo dessa pessoa, porque você não sabe o que está se passando na cabeça dela. Então quando alguém está escondendo armas, facas, esse tipo de coisa, é bom que você fique atento. Eu gosto de colecionar facas, mas esse é tipo um hobby meu. Então, tipo assim, quem não me conhece há muito tempo, que sabe que eu gosto, e obviamente vai se sentir preocupado. E na minha família tem pessoas que se sentem preocupadas em relação a meu contato com facas, porque uma das vezes que eu tentei suicídio foi com faca. Então, só que obviamente eu mudei esse pensamento, eu não penso mais assim. E sem falar que naquela época mesmo eu acabei falando pra mim mesmo que seria uma desonra pra faca, uma coisa assim, porque eu realmente era muito fã de facas. Então, é aquele negócio que é bom você ficar atento, porque você realmente não tem como saber o que está se passando na cabeça das pessoas. E essas pistas que elas vão dando, como fazer piadas com suicídio, como postar coisas, até mesmo memes, às vezes. Sabe aquela brincadeira que tem um pingo de verdade? Então, eu acho que essas pistas, elas, vamos dizer assim, te ajudam a se aproximar mais das pessoas que podem acabar tendo algum problema mais na frente. Eu também acho que essa parte de internet, que, como o Sibeli falou agora, pode ser o empurrãozinho para a pessoa que já está com esse pensamento de suicídio, por exemplo. Porque você pode até não conhecer essa pessoa ou saber que ela tem ou não esses pensamentos suicidas, mas qualquer coisa que você falar com uma pessoa, mesmo você conhecendo ou não, pode ser aquele fator chave dela cometer aquilo ou não, sabe? Porque aquela pessoa que está com esse pensamento, ela só quer um motivo simples para fazer isso, sabe? Aí isso pode ser prejudicial ao máximo, tanto para essa pessoa quanto para outras que estão ao redor dela. E outro ponto é bem relacionado a essa questão aí de a pessoa guardar armas, seja armas brancas ou armas de fogo, enfim, e remédios e todo esse tipo de coisa, é justamente você observar essas indicações, não é? Se a pessoa está meio que se despedindo de alguma forma, se ela está meio que tentando preparar os outros para não estar ali daqui a algum tempo, tipo, eu não sei se eu vou te ver de novo, ou se você perceber alguma indicação, alguma coisa que a pessoa parece que ela está se despedindo. E um ponto bem interessante, um índice bem interessante, é que pessoas que já tentaram suicídio têm 5 vezes mais chances de tentar novamente. Isso está no folheto da campanha do Setembro Amarelo, vocês podem encontrar no site oficial. Essa informação e várias outras que nós falamos aqui. E assim, independente se a pessoa tentou ou não, independente se a pessoa está apresentando
muitas indicações ou apenas algumas, mas é muito importante você dar esse apoio à pessoa, porque quando a gente está se sentindo tão para baixo que a morte parece ser uma solução para os seus problemas, é um estado de sofrimento que, assim, por um lado você não consegue colocar em palavras, você não consegue dizer a alguém em 30 minutos o que está realmente te incomodando, te deixando frustrado e enfim, mas assim, por outro lado, você chegou nessa etapa justamente por estar guardando uma carga negativa tão grande, e a partir do momento que você compartilha com alguém, que você fala, que você vê que tem alguém ali para te ouvir, que você é importante para aquela pessoa ao ponto dela dedicar um tempo para te escutar, então isso ajuda um pouco. Obviamente que uma conversa não vai mudar totalmente o seu pensamento, mas é justamente esse acompanhamento de pessoas próximas que estão dispostas a te ajudar que fazem com que você repense e que você, às vezes, mesmo que você não esteja se colocando em primeiro lugar, mas talvez você desista até por aquela pessoa. E só relembrando e reforçando o que o Zé falou, tem o CVV, o 188, tem o site do CVV, então se você tem algum transtorno mental, tem algum pensamento que possa levar ao suicídio, ou tem algum conhecido, algum parente, algum amigo que também pensa nisso, ajude e se ajude também, ligue para o número, procure alguém, procure um psicólogo, procure ajuda e não enfrente isso sozinho, porque não é a melhor opção. Além do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que ele falou, que tem um site, você pode entrar pelo e-mail. Também existe, o SUS ele também oferece um atendimento psicológico de forma gratuita, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que além de psicólogos conta com profissionais como psiquiatras, terapeutas, enfermeiros e assistentes sociais. Você pode procurar isso no site do governo do seu estado ou da prefeitura da sua cidade, onde fica localizado o Centro de Atenção Psicossocial do lugar onde você mora. Eu vou deixar aqui os de Pernambuco em um comentário fixado na descrição. E além disso, também tem algumas faculdades de psicologia que também disponibilizam atendimento por preço popular, que chegam até a 10, 20 reais. Em 2018 eu estava passando por alguns problemas, então eu me consultei na Fafiri, em Boa Viagem, em Recife, Pernambuco. E foi 20 reais a consulta, eu pagava, a primeira consulta foi gratuita, e as seguintes foram 20 reais cada uma delas, e era semanalmente. E são alunos que terminaram a faculdade recentemente ou que estão para se formar. E alguns deles, em algumas faculdades, são acompanhados por professores. E é um atendimento, a grande maioria deles, realmente bons, são atendimentos muito bons mesmo. Também existem ONGs que podem oferecer, ONGs e empresas que podem oferecer atendimento tanto gratuito como por preços populares. Então, vocês podem procurar um pouco no lugar onde vocês moram. Mas, como eu falei, eu vou deixar o Centro de Atenção Psicossocial de Pernambuco aqui na descrição. E também, se caso vocês queiram saber de outro estado ou de outra cidade, vocês podem comentar aí, que eu também deixo o link para o lugar que você pediu. Eu queria falar também sobre o que fazer caso você conhecer alguém que está passando por algum tipo desses problemas. Eu falei como você procurar ajuda caso fosse você, mas se algum amigo seu, ser amigo da pessoa não vai substituir um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, psiquiatra, mas pode ajudar você a ficar do lado da pessoa. Realmente ter alguém do seu lado quando você está mal tem toda a diferença. E você vai ficar do lado e vai fazer o quê? Você vai ouvir aquela pessoa. É isso que você precisa. É uma das coisas mais importantes. Não é você julgar, é você sentar do lado e ouvir. Às vezes você vai precisar falar alguma coisinha para poder quebrar o gelo e a pessoa continuar falando. Mas, é como diria praticamente Freud, a fala cura. Então, ouvir o que as pessoas têm a dizer realmente ajuda. E
quando uma pessoa divaga sobre as próprias ideias, ela consegue organizar melhor o pensamento dela. Então, talvez isso ajude ela a refletir um pouco sobre o que ela está falando. E também incentivar a pessoa a procurar ajuda médica. Por conta do preconceito criado em relação aos transtornos mentais, psicológicos e psiquiatras, no caso, as pessoas têm um certo medo ou então com vergonha de procurar ajuda. Mas, não é nada vergonhoso e é bom você falar isso para essas pessoas. Eu sou uma pessoa que tive bastante dificuldade de procurar ajuda psicológica porque eu tinha medo. Medo de descobrir algo que pudesse mudar totalmente minha vida, mas na verdade é muito pelo contrário, é bom você procurar ajuda, porque se tem algo errado, é como ter qualquer outra doença. Se você procura uma ajuda médica, ela vai te curar, ela pode se tratar, você vai ter uma melhora. E não é como se descobrir algo fosse destruir sua vida, muito pelo contrário, vai ajudar. Então tem que incentivar as pessoas que você vê que tem algo errado, aquele seu amigo que está querendo falar com você, mas ele está com um pouco de medo de ir num psicólogo, algo assim. Tente incentivar o cara a ir lá, a mina a ir lá. É praticamente isso, eu acho que realmente faz toda a diferença. E assim, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de procurar ajuda. Você falou de opções em que faculdades e outros lugares atendem por preços populares, mas aí eu já passei pela situação de aconselhar um amigo a procurar, e quando ele procurou não tinha vaga, ele teria que esperar muito tempo para conseguir uma vaga. Então, há várias dificuldades que você vai encontrar, mas como foi dito, mesmo quando você não tem acesso a um especialista, é importante você procurar alguém que vai te ouvir, é importante você compartilhar com alguém. Mas assim, é importante também você ter em mente que esse estado de dor que você está sentindo, que esse estado esmagador que está fazendo com que você considere a morte como uma solução para os seus problemas, ele não é eterno. É meio que clichê, mas é aquela história, tudo na vida passa, tudo na vida melhora em algum momento. Então é difícil, é muito assim, você quando escuta algo desse tipo, você pensa, é muito fácil você falar. Mas assim, a gente precisa ser forte, a gente precisa viver um dia de cada vez e sempre procurar resistir, sempre procurar lutar e continuar, porque uma hora as coisas se resolvem, as coisas melhoram. E é isso, tentar se amar, tentar se colocar em primeiro lugar. Todo mundo é importante, todo mundo é especial. Não importa se vai ter pessoas que vão te dizer que você não é, você sempre vai encontrar outros que vão te dizer que você realmente é. E o ponto não é quem diz que sim ou quem diz que não. O ponto é que nós precisamos internalizar isso. Nós precisamos acreditar que nós importamos, que nós temos valor. Independente se A disse que não, se B disse que sim, quem tem que acreditar nisso sou eu, é você. Então, é basicamente isso. Só lembrando, pessoal, se você tiver algum problema, algum transtorno, ligue 188 e entre no site do Centro de Valorização à Vida, o CVV, ok? A gente vai deixar a descrição e um comentário fixado no vídeo, beleza? Tchau! Obrigado!